e arranjou. E isso já era em Lisboa. Mas o que este homem não fazia, uma transação realizada por Menizão, a certa altura, concede mais 400 franceses para virem arriscar a vida, explorar e mais 200 cavalos. O problema dos cavalos foi fundamental para o trabalho de Menizão. Foi fundamental a evolução porque os sítios importantes a cavalaria estava derrotada. Só no fim da Guerra Civil é que o comandante da cavalaria se passou para os vencedores e nessa altura passaram a ter cavalaria quando já não precisavam dela. Agora, durante o tempo do cerco do Porto, a grande escassez é de cavalaria e um pouco de artilharia, mas sobretudo de cavalaria. E então contratou-se toda a gente, mas todos muito caros. É impressionante ler a aquele propósito a correspondência da Abreu Lima e a correspondência do Duque de Palmela, toda ela publicada, mas pouco consultada. O que custava àquela gente? Muitos tiveram o mérito de se terem adaptado à vida portuguesa, de se terem radicalizado em Portugal e terem constituído famílias de bastante relevo e mérito na vida portuguesa. Há muitos casos desses. Curiosamente, tenho certo interesse ver o relatório, o cadastro, digamos assim, da oficialidade portuguesa, no fim da Guerra Civil. Depois, não posso dizer-lhes agora de certo se eram 50% ou se eram mais um pouco ou mais ou menos, mas andava por aí. Os nomes dos oficiais eram, nessa proporção, eram estrangeiros. E não eram estrangeiros que tivessem vindo de trás, do século XVIII, do século XVII, que também havia no exército português, mas eram relativamente poucos. Ali eram os que tinham vindo da Guerra Civil. E esta solução, é claro, depois da entrada em Lisboa, há outro financiamento. Os empréstimos foram todos e o intermediário foi sempre Menizão. Eu suponho que teria mais alguma coisa a dizer sobre Menizão, mas preparei-me para dizer bastantes coisas, mas tive que reduzi-las ao que me parecia mais importante. É necessário para o reconhecimento de que Menizão é um elemento fundamental da história portuguesa do século XIX. Passamos por diante, as enciclopédias reservam 2 linhas à biografia de Menizão e geralmente sem dizerem uma única palavra sobre o que Portugal lhe deve. Ou Portugal ou o regime. Isso aí já não quero distinguir, mas seja como for, elogiar o regime deve ser elogiar Menizão, porque sem Menizão o regime não se tinha instaurado em Portugal. Era isto, porque me pareceu de extrema ingratidão da parte portuguesa que não se dissesse isto mesmo. Os espanhóis têm razão para serem prudentes quando se referem a Menizão. Não há propriamente uma dívida da Espanha a Menizão, a não ser aqueles que entendem francamente que a chamada amortização dos bens da Igreja foi vantajosa para a Espanha, como todos sabem, é discutível. Agora, os outros não têm razão realmente para esconder Menizão. Portugal menos, porque realmente elogiarmos o liberalismo sem elogiarmos, mesmo sem elogios, sem darmos definitivamente a Menizão, justiça e gratidão. Também sei que Menizão passa por ocasião
reconhecer, em face da história, que aquele período foi assim mesmo. Eu não conheço príncipe de corrupção mais completo do que o Talleyrand. O príncipe de Talleyrand ter embora. E, curiosamente, o príncipe de Talleyrand ter embora está muito ligado a isto tudo e está muito ligado a Portugal, onde creio que nunca esteve. Mas Talleyrand confessou sempre que na sua extraordinária fortuna, a primeira tranche foi conseguida do dinheiro que recebeu de Portugal para evitar a invasão napoleónica, que não evitou, mas faz essa confissão. E depois, o que é que ele tem a ver, o príncipe, ex-bispo, ex-ministro, não sei com quantas grandes cruzes, etc, etc, etc. O que é que tem a ver com o Mendes Alva? Tudo. Porque onde se gizou o fim das guerras civis, portuguesa e espanhola, foi em Londres. E quem pontificou nesse ajustamento foi precisamente o Talleyrand, que era o ministro de francês em Roma no fim da sua vida. E realmente não há dúvida. Há escritos que não são facilmente replicáveis, segundo tudo foi traçado. O destino de Portugal e o destino da Espanha foram traçados fundamentalmente por Talleyrand. Tinha mudado tudo. A política muda tanta coisa. Porque, pouco tempo antes, aparentemente, a posição francesa e a posição inglesa eram completamente diferentes. Por isso é que o Dom Miguel foi recebido em Londres em esplendor. Estava-se em 1828, mas agora já estávamos em 1832. O Duque de Wellington tinha sido primeiro-ministro. O Beresford tinha caído também em desgraça, tinha-se apedrejado a casa do Wellington. Portanto, o governo era completamente diferente. Em França, tudo tinha mudado com a revolta de 1830. Os Bourbons tinham novamente saído do trono e quem os tinha substituído era o Orléans, Luís Filipe de Orléans, filho do Filipe Égalité, que tinha votado a morte do primo e que é a grande figura da introdução da Revolução Francesa por conta dos ingleses. Hoje temos a correspondência do embaixador da França na Inglaterra, nas vésperas da Revolução, que refere, entre outras coisas, agora de dois ofícios apenas, para o seu ministro, para o ministro dos negócios estrangeiros, que diz a certa altura que se sabe que grandes quantias de dinheiro têm seguido da Inglaterra para Paris para um tal Danton que consta ser advogado. A expressão do embaixador, que tinham grandes quantias de dinheiro da França para um tal Danton que na altura da Revolução veio a ser ministro da Justiça e outras coisas mais. Bom, outro ofício do mesmo embaixador francês da Inglaterra. Estranho que o Monsenhor Duque de Orleans tenha vindo muitas vezes à Inglaterra e, sobretudo, tenho estranhado que não tenha dito nada para esta embaixada que estaria disposta, como é óbvio, a servi-lo. E estranho também porque o estado das estradas na Inglaterra são muito más. Quer dizer, o Duque de Orleans ia à Inglaterra sem que isso fosse do conhecimento oficial da Embaixada de França. Dada a posição do Duque, compreende-se a estranheza que tudo isto custa. E como se tudo fosse perfeito, neste entendimento, a Inglaterra utilizava para outros efeitos o dinheiro eram os ingleses forneciam. Para os agitadores eram os prussianos. Os prussianos naquela altura entendiam-se muito bem com os ingleses. E assim estava a situação muito mais sólida para os ingleses
que se sentiram defraudados quando Napoleão foi vencido e partiu para a Ilha d'Elba. Isto, no fim, não é indiferente para a nossa posição em Portugal e em Espanha e para a apreciação deste senhor Mendizábal. Porque Napoleão tinha ficado exilado, parece que o caso estava resolvido, estava na Ilha d'Elba. Mas os triunfadores da guerra não eram os ingleses, eram os austríacos e eram talvez, sobretudo, os russos, de Santa Aliança, etc. Tudo isso é obra dos russos e dos austríacos. Os ingleses estavam fora disto. Era preciso ressuscitar o Napoleão. Era preciso que o Napoleão saísse da Ilha d'Elba. E os ingleses estavam preparados para isso. Porque esperaram o Napoleão no noroeste da Flandres para o vencer em Waterloo. Aí já não estavam nem os austríacos, nem os russos, nem nenhum dos outros. Estavam os ingleses e os prussianos. E foi para a Ilha d'Elba. Enfim, gostaria até de falar neste ambiente de amigos, alguns como eu, milicianos da história, sobre as sequências, porque ainda houve as 3 tentativas de soltar Napoleão da ilha de Santa Helena. 3 tentativas que estão ligadas a Portugal muito intimamente, porque as tentativas estão ligadas no ano de 1817 à revolta da Corunha, à conspiração de Gomes Freire de Lisboa e à revolta de Pernambuco desse mesmo ano de 1817. Mas foram concedidos sob 15 minutos esta minha fala. Creio que já disse demais, só quero exprimir a minha saudade, o conhecimento do talento, na base do trato que ainda tive com Pérez Diferentes e a muita alegria de encontrar aqui rostos muito amigos, de quem tinha muitas saudades e me é muito grato reencontrar neste momento. Muito obrigado. É um miliciano que pode ser muito avançado. Senhor Presidente desta mesa, professor Eduardo Chorão, professor Pedro Soares Martínez, eu estava-lhe a dizer que ele é um miliciano, mas de patente muito avançada, não é? Aí, general, marechal, por aí, nestas questões da história. Sr. Professor Martim Albuquerque, senhoras organizadoras, doutora Moran e Isabel Gás, as colegas, amigos, alunos. Eu estava a ouvir o Sr. Professor Soares Martínez, como antes tinha ouvido o Sr. Professor Martim de Albuquerque, e estava a pensar que eu só podia tomar a palavra depois destes 2 grandes mestres, porque não venho falar em nome pessoal, mas de uma instituição que é a Academia Portuguesa da História. De outro modo, sentia-me demasiado pequena para ousar usar da palavra neste encontro cuja organização saúdo muito fortemente, porque evoca o nosso grande amigo e mestre Pérez Pérez. Mas dizia eu que só posso de facto usar a palavra agora porque o faço em nome da Academia Portuguesa da História, instituição, já aqui foi dito, a que Pérez Pérez esteve fortemente ligado e que, de alguma maneira, o catapultou para essa ligação fortíssima que desenvolveu com Portugal, muito na sequência da grande amizade, também já o foi evocado aqui, na grande amizade que o ligou ao então presidente da mesma Academia, Joaquim Veríssimo Serrão. Falamos de amizade, sobretudo desses 2 homens, destes homens que também com ele conviveram no dia-a-dia, mas também de muitos outros que ele foi encontrando pelo caminho
e que fez o favor de assumir como amigos outros e outras entre os quais tenho o gosto de me poder incluir. Nesta abordagem, que necessariamente é muito breve, e porque o faço em nome da Academia Portuguesa da História, obviamente tenho que recordar o homem na Academia Portuguesa da História. E faço dizendo que a sua eleição ocorreu a 12 de junho de 1987. Já vão algumas dezenas de anos, o que prova exatamente esse ritmo posterior de ligação e presença em Portugal. E permita-me o Sr. Professor Martim de Albuquerque que recupere as suas palavras precisamente na proposta para a admissão de José Manuel Pérez Prendes na Academia e justifica exatamente essa sua proposta, aliás subscrita depois por muitos outros académicos, como é óbvio, mas justifica, e eu cito, pela importância intrínseca da sua produção histórico-jurídica sobre o direito peninsular e espanhol, tão intimamente ligados ao nosso. O esforço que dedicou e dedica a temas que se podem dizer comuns, como a origem e natureza das coisas, e pelo que tem contribuído para uma reanálise de semelhantes áreas, e porque continua até, de certo modo, a obra de Valdeavillano, académico da Academia Portuguesa da História entre 74 e 85, portanto, porque continua a sua obra, o professor Pérez Prendes mesmo merece ser acolhido entre os académicos correspondentes da Academia Portuguesa da História. Assim rezava, portanto, o fundamento da proposta que viria a servir de base à respectiva eleição. Por escrito, José Manuel Pérez Prendes agradece e avança com um dado, porventura aqui hoje ainda pouco falado, mas que não quero deixar de trazer, com um dado que marcaria as futuras relações entre ele, a instituição e alguns historiadores. Afirmava então, no seu agradecimento, que acreditava que a sua escolha para académico teria mais querido honrar o Instituto de Cooperação Ibero-Americana do que, escrevia, a minha humilde pessoa. E, portanto, era nessa convicção que aceitava aquilo que considerou uma distinção imerecida. Queria salientar este aspecto da colaboração com a Ibero-América, que será depois uma marca muito forte nas relações com Portugal. E é nessa dimensão que as colaborações posteriores vão continuar, tanto a nível deste Instituto como a nível pessoal. Por isso, quando, 15 de março de 1988, José Manuel Pérez Prendes era solenemente recebido na Academia Portuguesa da História, apresentava uma conferência cujo tema canalizava para um fim que era também um convite. Diria que, partindo precisamente da temática, a situação atual da história do direito hispânico, ele vai desenvolver o sentido dos vínculos sociocientíficos entre Portugal e Espanha, e falo através da vida universitária, dos saberes universitários. Sublinhava então 3 conclusões que me permito resumir, embora grosseiramente, porque não tenho a palavra de José Manuel Pérez Prendes, mas dizia ele, primeiro, que abordara o tema para declarar a sua convicção da existência de um sentido e um métodos gerais de trabalho que harmonizam os historiadores portugueses e espanhóis, individualizando-os, portanto, o grupo, como coletivo no contexto geral dos restantes historiadores do mundo. Segundo, assumia que os espanhóis e portugueses, homens e professores da sua geração, eram capazes de manter o desafio de uma continuidade nesta convicção, continuidade calma e eficaz. Exemplifica essa capacidade em que acredita como uma obra de conjunto com existência, o facto de se estar a fazer
uma obra de conjunto que estava quase a sair do prelo. Obra comum de americanistas, europeus e ibero-americanos, cuja leitura, dizia o professor, leitura posterior, mostrará a realidade da Ibero-América e, dizia assim, acho que é muito importante, mostrará a realidade da Ibero-América com as suas esperanças, dificuldades, harmonias e contradições. Mostraria aquela que ele chamava uma história real, sem lendas a preto e branco, uma história objetiva feita por historiadores dos dois países. Refiro-me, obviamente, à obra Ibero-América, uma comunidade que viria a ser publicada em 1989, em 2 volumes. Como ponto número 3, que é também o seu ponto de chegada e as suas últimas palavras, anuncia, em primeira mão, que a Assembleia Geral do Conselho Espanhol de Estudos Ibero-Americanos acabara de reconhecer o protagonismo que efetivamente cabia à cultura lusitana para uma melhor e maior compreensão da Ibero-América no seu conjunto. Assim, pela mão de José Manuel Pérez Prendas, a Academia Portuguesa da História e Portugal se envolviam nesse projeto tão vasto de colaboração que resultaria também na fundação dessa Associação das Academias da História da Ibero-América, ainda hoje em funcionamento. A colaboração de Pérez Prendas com a Academia Portuguesa da História, que visitava pelo menos anualmente, haveria de manter-se. A 22 de setembro de 1993, seria eleito académico médico. E, com um ponto alto do reconhecimento português académico por esta grande figura e por este grande saber, cabe, não podia deixar de fazer, recordar a merecida homenagem que decorreu em Lisboa, mais uma vez na Academia Portuguesa da História, de 12 a 14 de janeiro de 2004. Ela marcaria para sempre a elevada estima que mutuamente José Manuel Pérez Prendas e Joaquim Veríssimo Serrão se dedicavam. Por isso, São Joaquim Veríssimo Serrão as palavras com que termino esta evocação. Dizia então o professor: quase 20 anos de currículo sobre o nosso deles primeiro encontro, chegou a hora de prestar tributo ao professor Dr. José Manuel Pérez Prendas. Se no ano de 1987 se afigurava mais do que justo integrar o professor Dr. José Manuel Pérez Prendas no ainda restrito grupo dos correspondentes espanhóis da Academia Portuguesa da História, os relevantes serviços prestados à instituição justificaram que tenha ascendido à categoria de académico médico na Assembleia de 22 de setembro de 1993. Foi o tributo certo a quem tudo fez para cimentar no seu país os mais nobres sentimentos, o espírito de confiança mútua que os anima entre os homens de pensamento dos dois Estados peninsulares. Foram bem, os primórdios da consagração oficial que o governo português lhe prestou no dia 15 de agosto de 2000, com a atribuição da condecoração do grau de Comendador da Ordem do Infante do Mérito. Como já aqui foi referido pela professora Mourão, a 27 de abril de 2016, Pérez Prendas esteve pela última vez na Academia Portuguesa da História. No ano anterior, creio eu, mesmo neste, tinha estado a visitar o seu grande amigo em Santarém. Mas dizia eu, a 27 de abril de 2016, esteve pela última vez na Academia, naquela que seria para nós a sua última conferência. Fez-nos a apresentação da obra, também já aqui referida, A Herança de Colombo, estudos de coleção documental dos mal chamados leitos colombinos. E nada mais posso acrescentar. Resta afirmar que manteremos na Academia Portuguesa da História e todos os seus amigos, com saudade, a memória viva que o grande amigo de Portugal
Cultural da Academia. Vamos agora fazer um curto intervalo. Boa.